E hoje vamos dar continuidade ao tema que a gente já começou há 2 semanas, né? Há 2 semanas. Há 2 semanas, sobre saúde mental, sobre estar bem consigo mesmo. Acho que é muito importante a gente falar isso nessa reta final do ano, né? Sim. Que passam muitas coisas na cabeça, uma série de reflexões. Então a gente vai dar continuidade e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a meditação. É uma prática para o bem-estar e para a qualidade de vida, a meditação, né, doutora? Isso, Carol, com certeza. E a gente, a semana passada, falou sobre uma prática que é a respiração consciente. E a respiração é muito importante para a meditação. Então, é uma continuação, né, para uma prática que realmente auxilia muito em questões de saúde mental. Domingo, dia 21, é o Dia Mundial da Meditação. Eu, inclusive, vou fazer algo lá no meu perfil, tá? Alguma live relacionada a isso, uma meditação ao vivo, porque eu tenho como propósito de vida difundir essa prática que é tão importante, que pode auxiliar em muitas questões de saúde geral, inclusive saúde mental. Só que, Carol, infelizmente, existem muitos equívocos que acompanham a meditação e que causam muita confusão, inclusive dificultam pessoas a procurar, a meditar. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Se você tivesse que me falar a primeira coisa que vem à sua cabeça, o que é meditação para você? Sinceramente, cruzar as pernas, colocar a mão aqui e fechar os olhos e tentar pensar em coisas boas. É a primeira coisa. É o Muitas pessoas associam a esse tipo de prática, que é muito comum, sim. Mas o que mais, assim, a gente observa na mídia e é que pessoas comentam também: como que eu vou conseguir ficar parado meditando? Como que eu vou conseguir não pensar em nada? Meditar é não pensar em nada, muitas pessoas falam, né? Como que eu vou conseguir? Então, o primeiro equívoco que a gente precisa trazer esclarecimento é que meditar não é não pensar em nada. O ato de pensar é fisiológico, uma das funções que a gente mais executa, então a gente vai pensar o tempo todo. O que acontece é que com a prática da meditação, a gente consegue focar a nossa atenção em algo que não é os nossos pensamentos, né? Ou uma sequência de pensamentos. Então, a primeira coisa que eu preciso trazer hoje é o que não é meditação. Meditação não é algo alternativo, tipo paz e amor. Não é. A meditação não é algo religioso, não tem ligação com nenhuma religião. A meditação não é algo muito difícil, muito pelo contrário. Quando a gente aprende o que é meditação, se torna muito simples. O desafio é praticar sempre. A meditação não é algo triste ou forçado. E ela não funciona como medicamento, então a gente não pode substituir qualquer tipo de tratamento ou medicação com a meditação. E aí eu já engato o porquê disso. Porque meditação é uma prática integrativa e complementar em saúde, uma PIX. Então ela vai complementar um tratamento, ela não vai substituir. Ela não é uma ação alternativa. E na meditação são utilizadas técnicas bem definidas com o objetivo de manter a nossa mente focada, permitindo um relaxamento muscular e um não envolvimento nos nossos pensamentos. Essa é a grande diferença. Então os pensamentos vão estar presentes, mas a gente não vai se envolver com eles, a gente não vai fixar a nossa atenção nesses pensamentos. Até porque acho que é impossível parar de pensar, né, doutora? Impossível parar de pensar. Quem chegou e começou a difundir, sente-se e pare de pensar, pode meditar. Não, é um equívoco imenso que dificultou muitas pessoas a chegarem nessa prática milenar e maravilhosa. E algo que eu preciso trazer para os nossos ouvintes, que é importantíssimo, que para mim foi um grande divisor de águas, no conhecimento da meditação, eu falo que foi um marco científico. Foi a publicação do que é conhecido como definição operacional
da meditação. Então, existe uma definição técnica científica, então tem um artigo científico que foi publicado pelo professor Roberto Cardoso, que é um médico. Ele estava no doutorado na Unifesp quando ele publicou esse artigo, e após muitos anos de experiência, conhecendo várias abordagens dentro de linhagens e linhas de meditação, ele percebeu que existia algo em comum em todas elas, e que se alguns elementos estivessem presentes, aquela prática poderia ser considerada uma meditação. Então, segundo essa definição operacional, para ser meditação precisam ter 5 elementos presentes. Quais são eles? Uso de uma técnica específica, claramente definida. Eu vou meditar com essa técnica. Um protocolo a ser seguido, Carol. 2, precisa ter, em algum momento do processo, o relaxamento muscular. 3, precisa ter relaxamento da lógica. O que é isso? Um não envolvimento na minha sequência de pensamentos ou numa sequência de pensamentos. Quando ocorre o relaxamento da lógica, é um sinal importante de que a gente está meditando. Precisa ser um estado autoinduzido. Então, eu promovo isso em mim, eu induzo isso. E 5, eu utilizo um artifício de autofocalização. Eu fico focada em algo, que é conhecido como âncora. A âncora pode ser uma respiração, um ponto do nosso corpo, um ponto fora do nosso corpo, por exemplo, um ponto na parede, imaginar uma vela acesa. Então, existem várias âncoras. O que é mais importante que veio com essa definição operacional da meditação? O loop operacional. O loop operacional é realmente um loop que faz com que a gente tenha certeza que a gente está meditando. Como que ele funciona? Eu foco a minha atenção na âncora, em uma âncora específica, e com a minha atenção focada nessa âncora, eu vou conseguir o relaxamento da lógica, que é o não envolvimento nos pensamentos. Em algum momento vão surgir pensamentos. Eu vou soltar, eu vou liberar esses pensamentos, eu não vou fixar a minha atenção nesses pensamentos. E aí, novamente, eu vou trazer a minha atenção para a âncora. Então, quando surgem os pensamentos, que eu estou prestando atenção nos meus pensamentos, ocorre uma perda dessa âncora que eu preciso liberar esses pensamentos, soltar os pensamentos e voltar a minha atenção à âncora. Então, o tempo todo, eu presto a minha atenção em uma âncora, vão surgir os pensamentos, eu volto a atenção para a âncora, vão surgir os pensamentos, eu volto a atenção à âncora. Quando eu não presto atenção nos meus pensamentos e eu estou focada em uma âncora, acontece o relaxamento da lógica. Entendi. E aí a gente, com certeza, vai saber que nós estamos meditando. Então, existem muitas confusões por não saber essa definição, não conhecer o loop. Por exemplo, técnicas de relaxamento não são meditação. Técnicas respiratórias não são meditação. Auto-hipnose não é meditação. Técnica de concentração, imagética ou imaginação guiada, meditação guiada, para surpresa de muitos. Por quê? Essas técnicas não trazem relaxamento da lógica. Então, quando alguém te conduz falando o que você deve fazer, pode trazer a resposta de relaxamento, que é diminuição da pressão arterial, diminuição do consumo de oxigênio, você sente o corpo relaxado, diminui hormônios de estresse, aumenta a produção de hormônios com sensação de prazer. Essas sensações ao praticar uma meditação guiada, por exemplo. Mas a meditação guiada, se ela for o tempo todo guiada, ela não vai promover o relaxamento da lógica. A gente vai estar raciocinando. Ah, a pessoa tá falando isso para eu fazer. Eu vou estar utilizando a minha análise, a minha lógica. Então, não é meditação por essa definição operacional.
A gente diz normalmente, quem já tem uma certa experiência com meditação, que a meditação guiada é uma porta de entrada. Mas continuar nela por muito tempo é como você andar de bicicleta de rodinha. Você não vai progredir. Então é importante a gente utilizar técnicas que realmente são meditação. Mas começar por ela é um caminho para quem nunca teve contato com a prática. Muitas pessoas começam dessa forma, inclusive existem aplicativos que levam. Então, quem nunca fez nada, iniciar é ótimo dessa forma. Mas é importante a pessoa entrar em contato, um novo estágio, um outro patamar, para realmente começar práticas de meditação. Então, essas práticas que eu listei, elas podem trazer benefícios a partir da resposta de relaxamento, mas elas não são consideradas meditação. Elas vão trazer benefícios distintos da meditação, como são comprovados pela ciência, tá? Algo também que a gente escuta muito, né? Vamos fazer um body scan, que é uma prática muito conhecida, que você vai sentindo todo o corpo, percebendo o corpo relaxado. Também não é meditação, porque você está utilizando a lógica. Assim como uma prática que é muito conhecida e já foi muito difundida, assim, está num boom importante, que é o mindfulness. O que mais a gente observa no mindfulness não é meditação. Existe a meditação nessa prática? Sim, existe. Mas é o que menos tem. A atenção plena faz com que a gente, o tempo todo, uma boa parte do tempo, tenha a nossa atenção focada. Eu posso caminhar observando algo com a atenção, mas não vou estar meditando. Porque o meditar é você sentar e desenvolver o loop operacional o tempo todo, tá? Então, quando a gente vê artigos científicos que falam do mindfulness, tem benefícios, sim, importantes, mas precisa ter uma âncora muito bem definida, uma técnica definida de meditação para ser considerada meditação. Então, para ficar mais claro, toda meditação é uma técnica de atenção, mas nem toda técnica de atenção é uma prática meditativa, é meditação. Se tiver a presença do loop operacional, então essa prática é considerada meditação. E qual que é o objetivo dessa técnica, ou de uma técnica de meditação? Observar sem dominar, sem julgar, sem analisar, sem criticar. Esse é o ato de não utilizar a lógica. Então, quando a gente não critica, não analisa, a gente consegue obter esse objetivo da meditação. E a prática regular da meditação não é meditar de vez em quando, é meditar de forma regular. O ideal é todo dia, de 4 a 5 vezes por semana. Isso é considerado um meditador ali consistente. Quando a gente consegue permanecer fazendo a prática regular, a gente pode ter vários benefícios, como acalmar, aquietar a mente, melhorar o bem-estar, trazer qualidade de vida, redução da atividade da amígdala cerebral, quando ela fica muito ativada em momentos de estresse, de reatividade, melhorar a conectividade cerebral e a plasticidade, inclusive na produção de neurotransmissores, melhora a função cognitiva, traz mudanças estruturais em áreas de regulação emocional e processamento sensorial. A gente consegue maior foco e maior atenção, melhora em condições de ansiedade, depressão, menor reatividade emocional. Algo que eu acho muito importante e interessante, a gente começa a ter o nosso humor modificado, mesmo com situações de desafios. E o que eu acho mais incrível é o sentido de propósito de vida, de sentido de vida. Isso traz uma mudança importante na nossa vida. A gente consegue se conectar com a gente e entender qual é o nosso sentido, o nosso propósito. E em meditadores muito experientes, provoca mudança de traços de personalidade. Você já imaginou que coisa mais incrível? Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter ao iniciar uma prática? Algo que é muito importante. Não são todas as pessoas que podem meditar. Você já sabia disso? Não. Pessoas que têm questões graves de saúde mental, com questões psiquiátricas,
não podem começar a meditar do nada. Precisa de acompanhamento, precisa de uma equipe multidisciplinar ou de um instrutor ali do lado, porque essa pessoa pode entrar em crise, pode dissociar. Não é qualquer pessoa que pode sair meditando. Então a gente precisa de instrutores experientes, bem formados para conduzir uma técnica meditativa em questões psiquiátricas. Uma outra questão. Criança, não é toda criança que pode meditar. Criança pode passar por técnicas de relaxamento, por técnicas de respiração. A meditação só é indicada a partir dos 7 anos de idade e com tempos reduzidos. Então, a partir de 11 anos, aí sim é indicada a meditação com tempo regular. E a gente ouve muito assim, eu medito 2 minutos por dia, 1 minuto por dia. Não é meditação. Não é isso. É uma técnica de atenção, uma técnica de relaxamento. Mas de acordo com a ciência, para a gente conseguir os benefícios obtidos pela meditação, a gente precisa ter práticas de 12 a 15 minutos. Certo. Ali desenvolvendo o loop operacional. Então, para que eu consiga caminhar meditando, tem uma técnica específica, tem um protocolo. Existe o Giro Sufi, que é uma meditação ativa, importante, que eu desenvolvo o movimento, mas tem um protocolo para isso. Entende a diferença, Sim. Carol? Então, eu quis trazer essas informações porque existem muitas confusões e a gente precisa começar a trazer conscientização, esclarecimento. E eu quero trazer algo importante aqui. A meditação muda até a nossa postura. Porque a gente precisa ter uma postura alinhada para permitir que o diafragma se movimente naturalmente para a meditação. Então a gente muda muita coisa. E como mensagem final, o que eu vou trazer para quem está nos acompanhando? Estabeleça uma técnica bem estabelecida, bem definida. Imagina se você começar a despertar em mais pessoas, ficar 15 minutos sem analisar, sem julgar, sem criticar, não analisando o que está acontecendo, a gente consegue trazer uma mudança no mundo, Carol. Exato. Então, menos julgamentos, menos reatividade, menos estresse. Então, a gente consegue se distanciar de uma situação e entender qual a melhor postura, qual a melhor fala, como a gente pode se comunicar melhor. E o professor Roberto, que em breve vai vir aqui, ele ensinou algo para mim, além de todo o aprendizado com a formação, que é incrível, que meditar é a gente voltar para um lugar que a gente nunca saiu. É ter aquela sensação de voltar para casa. E eu achei isso tão lindo, eu até me emociono quando eu lembro, porque é a gente se conectar de forma profunda com a gente mesmo e com o mundo. E quando a gente medita, para finalizar, a melhor definição que eu já encontrei é uma mensagem do budismo que fala o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, que a gente possa entrar em contato mais vezes com essa prática. Maravilha, sensacional. Uma bela explicação aqui para os nossos ouvintes da saúde integrativa.